O bem-estar de alunos e professores é fundamental para a qualidade do ensino. Por isso, o programa de hoje vai tratar da saúde dos professores. Vamos falar sobre as doenças mais comuns dessa profissão e o que o professor pode fazer para se prevenir dos problemas do dia a dia, além de mostrar simples soluções que valorizam a vida dos docentes. Caminhos da Escola está no ar. E no programa de hoje, nossa reportagem vai falar sobre a importância da saúde dos professores para a qualidade do ensino. E eu voltei a ter novamente esse carinho com eles. E para o debate, o programa traz o escritor João Paulo Cuenca. Eu acho que o que mais me formou como escritor foi o fato de ser um alienígena, tanto dentro do colégio quanto dentro da faculdade de economia, né? É hoje a terceira etapa do desafio Matemática em Quadrinhos. Rapaz, mas eu senti um medo naquela apresentação deles, viu? Essa aqui é a Daniele, a Priscila e esse é o Denis, que mais dá trabalho para os professores. Ele é que prejudica a saúde dos professores, é verdade, Denis? Você sabe me dizer o que faz um professor adoecer, Denis? Os alunos fazem o professor adoecer, porque às vezes o aluno meio que fica descontrolado na sala de aula. O que você acha que o professor pode fazer para cuidar melhor da saúde dele no dia a dia? A gente sabe que às vezes a gente provoca o professor, faz com que ele se altere. Só que o professor tem que buscar o meio dele não se cansar muito, que isso pode levar a uma coisa muito mais séria. Até um caso, numa sala de aula, excesso de alunos, isso também isso prejudica. Se tivesse uma preocupação por parte, não sei, dos gestores da escola, diminuir o número de alunos na sala de aula, se no caso uma sala acústica, não ter barulho na rua, isso também atrapalha. Eu uso esse aparelho para poder trabalhar, é um amplificador de voz, né? Em 2002 eu tive um problema grave, eu fiquei afastada da sala de aula por 1 ano e 2 meses, depois voltei à sala, porque era assim, ou você se aposenta ou você volta. Eu acho que a minha questão vocal veio por desgaste. Eu gosto de contar a história. E eu dava muita aula, eu tinha 72 horas de trabalho semanal. Ninguém aguenta, voz nenhuma aguenta. Sinal assim, prévio, assim, que, olha, sinalizou que está acontecendo alguma coisa grave, ou você só identificou depois que... Não, começou assim, instalado. eu ficava rouca de vez em quando. Até que o negócio chegou uma gravidade tal, que eu fiquei 6 meses sem voz. Queriam arrancar minhas cordas vocais. Eu falei, não vou fazer isso, é a única coisa que eu sei fazer. Mas você acha que o aluno, quando o professor adoece e dá esse sinal de que ele está realmente precisando de ajuda, a maioria dos alunos ajudam ou não? Muitas das vezes o aluno percebe, e acho que percebe e ajuda, quando ele vê que o professor está empenhado no que faz. E agora a gente continua falando sobre a saúde do professor, que é tema do programa de hoje. E agora nós vamos para uma escola em Cuiabá, no Mato Grosso. E já voltamos para o debate.
Eu sou Iraídes Freitas de Souza, tenho 53 anos, há 27 anos sou professora de matemática. Agora estou aqui trabalhando no Souza Bandeira, é meu primeiro ano de trabalho nesta unidade. Então vou ficar com vocês até 1h para tirarmos dúvidas das 3 folhas. No final de 2007, eu estava com 10 anos sem tirar licença-prêmio. Estava trabalhando direto quando eu tive o primeiro sinal de um AVC. Eu sentia fortes dores de cabeça, mas não me dei conta daquilo porque eu não tinha tempo nem de ir ao médico. E quando 2008, de repente eu passei mal mesmo. Aí fui para uma policlínica e fui para o balão de oxigênio. Aí era sério, aí eu assustei. Mas mesmo assim, eu saí do hospital naquele dia todo que eu fiquei internada. No outro dia eu já estava trabalhando. Aí quando eu perdi a voz total, eu fui ao médico. Aí sim, mandou eu parar por uns dias. Eu parei por 60 dias. Eu estava com gastrite nervosa, hérnia de hiato e um refluxo muito forte. Aí no final, quando venceu a minha licença-prêmio, já era hora de voltar. Mas eu não estava bem, eu estava ainda emocionalmente abalada. Eu costumo dizer que o professor, quando chega assim na minha idade, né, já aposentando, ele tem tudo que é tipo de IT, né? Rinite, por causa do giz, né? Gastrite, por causa do nervoso que ele passa com a criançada, né? Otite, porque ele fica meio surdo de tanta gritaria. Bursite, por causa do quadro de giz, porque era só no giz, né? No quadro de giz. E tem outras questões também, né? Que envolve o seu emocional e tudo mais, questões salariais. O trabalho hoje com nossos adolescentes não está fácil, porque os pais em casa não estão dando mais limite para os seus filhos. Além de desenvolver a parte do conteúdo, nós temos também que trabalhar a educação do dia a dia com eles. E isso vai acabando nos deixando abalados mesmo, você vai ficando cansado. No primeiro momento eu me entristeci muito, eu não queria nem ficar na escola. Eu cheguei a doar todo o material que eu tinha em casa, dei para vizinho, dei para a biblioteca da escola, porque eu achei que eu não teria mais condições de voltar para uma sala de aula, porque eu já estava com depressão. E de repente eu vi e comecei a imaginar dentro de mim que aquilo estava tudo errado e que eu tinha que fazer algo diferente por mim. E foi quando me falaram na SEDUC de qualidade de vida. As síndromes que ocorrem com o professor em sala de aula no decorrer de sua carreira é pânico, síndrome do pânico, depressão, né, tristeza, fadiga. Tem muitos alunos que chegam aqui com fadiga e ao decorrer do tempo ele vai praticando e aquela coisa vai se abrandando. Com 6 meses a pessoa é uma outra pessoa. Eu tenho visto vários aqui. A preocupação é trazer o aluno para o convívio da música, nem só a música pela música, mas a música enquanto forma de arte, de cultura. E busca no violão uma maneira de melhorar a qualidade da sua aula, relacionamento com o aluno, se desestressar, se socializar melhor, né? Na sala de aula e na sua vida pessoal também. A questão da voz, da respiração, eu fui aprender agora, né? Porque eu só vivia rouca, eu dava 1, 2, na terceira aula eu já estava assim afônica. Então as dicas que eu tenho hoje, né, de como usar a voz, como respirar, né, como trabalhar o diafragma para que, né, essa voz, né, saia assim com perfeição, que não me canse, né? E nem comprometa minhas cordas vocais, né? Então eu fui saber agora. Cuidado apontar.
A técnica vocal trabalhada aqui, ela é preventiva, que eu vou trabalhar para fortalecer a musculatura, a laringe, dar mais potência para a voz, né? Principalmente através do exercício de respiração, ressonância, preparando para que eles tenham uma vida saudável, que é o objetivo principal, e também prepará-los para a sala de aula. Aí hoje eu trabalho com quadro branco e com canetão. Isso não faz mal à minha saúde. Fazendo aqui e reduzindo. Vamos tirar os parênteses e reduzir os termos. A sorrir no papel. A aula de canto me deu um jeito novo de ver a vida. Porque canto você canta, você esquece, você se alegra. E foi isso que começou a acontecer comigo. Eu comecei a me alegrar, comecei a ver que começou a diminuir a dosagem dos remédios. Tinha dia que eu tomava 7 comprimidos para hipertensão e começaram a diminuir. Hoje eu não tomo nenhum. A aula de canto me ajudou muito. Aí passei a participar de trabalhos na igreja, de trabalhos fora, comecei a ter atividades diferentes. Aí comecei também, um semestre depois, fazer aula de violão. Melhorou mais ainda e eu fui a minha autoestima outra vez lá em cima. Então eu comecei agora, depois de tanto tempo, fazer hidroginástica. Sobe o joelho! A aula contribui muito, né, para o meu organismo, né, para o meu corpo, para as minhas articulações, né, para o meu braço, né, os problemas que eu tenho. Inclusive me alegra muito, porque eu adoro água. Só o fato de eu estar lá, parece que renova minhas energias. Tem me trazido assim, horas assim que, sei lá, de deleite, né, assim, coisas assim que eu não tive no decorrer da minha vida, que foi só trabalho, 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 preocupação. Então agora eu estou fazendo assim as coisas que eu gosto. Hoje eu tive novamente desejo de estar na sala, de trabalhar com os alunos e não me canso. Termina as aulas, fazemos grupo de estudos e eu ainda fico com eles. Menos que multiplica? Menos mais. É mais. Porque não melhorou só o meu psicológico, melhorou também o meu problema físico. E eu voltei a ter novamente esse carinho com eles, a paciência que eles precisam, porque eu estou bem de saúde. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. Nossa civilização tem um problema muito grave com a questão da autoridade, porque a autoridade ela é compreendida sempre como um lugar da opressão e da repressão. Ou seja, é uma sociedade que tem muita dificuldade de dizer não. E fica então nas costas do professor um peso muito grande. Nós temos assim registrado problemas muito graves assim na saúde. É da síndrome de burnout, que foi localizada no Brasil há 12 anos e nos Estados Unidos há mais tempo, que é uma síndrome na qual o professor ele tem a sensação que o trabalho dele não faz diferença, né? Ele tem uma profunda exaustão que nunca termina, ele dorme e continua exausto igualmente. E ele sofre de uma despersonalização, ou seja, ele não percebe que ele, na verdade, está tendo uma aversão ao aluno. Ou seja, quando o professor tem a aversão ao aluno, nós estamos na direção contrária da própria carreira. Nós precisamos refazer os padrões pedagógicos e educacionais para que se possa dar um sentido e ajudar, sobretudo, o professor a encontrar um novo sentido e a reconstruir sua perspectiva de vida. O que eu nunca entendi é o que foi o período paleolítico. Vou descomplicar. Já ouviu falar em Idade da Pedra? Pois então, o Paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Foi uma época que aconteceu há muito, mas muito tempo, bem antes da sua trisavó pensar em nascer, cerca de 2,5 milhões a 200 mil anos atrás.
Nos sítios arqueológicos que datam do final do período paleolítico, foram encontradas ferramentas feitas de rocha, junto com os restos dos primeiros ancestrais humanos. Daí vem o nome Idade da Pedra Lascada. Os pesquisadores acreditam que esses foram os primeiros trabalhos da espécie chamada Homo erectus. Na verdade, eram objetos de madeira, osso e também pedra. Segundo os estudiosos, havia muitas formas de arte no Paleolítico, as esculturas e as pinturas. Esses trabalhos foram produzidos pela região mediterrânea e em outras áreas dispersas da Ásia e da África, mas sobreviveram em quantidades somente na Europa Ocidental, em partes da Espanha e da França. Os desenhos nas paredes das cavernas ganharam o nome de pinturas rupestres. As esculturas, pequenas peças de argila, osso ou marfim, eram estatuetas simples, que retratavam principalmente animais. Havia também esculturas de mulheres feitas em pedra, as chamadas Vênus. São formas bem arredondadas que enfatizam as partes do corpo feminino associadas à sexualidade e à fertilidade. Alguns estudiosos acreditam que as pinturas e as esculturas que representam animais e humanos eram usadas em ritos mágicos, feitos pelos homens da caverna para garantir o sucesso na caça ou na fertilidade. Mas não há certeza sobre isso. A função da arte no período paleolítico ainda é um assunto de debate. Muita coisa mudou daquela época para cá, mas outras, vamos falar a verdade, nem tanto, né? No próximo bloco, o escritor João Paulo Cuenca invade a arena do debate aqui no Caminhos da Escola. Sai daí não! Considerado um dos escritores mais importantes da sua geração, João Paulo Cuenca começou a se interessar cedo pela literatura. Estudaram uma escola de freiras, era um ato meio subversivo ir à biblioteca, ninguém ia à biblioteca, e eu ia à biblioteca pegar livros que a freira não queria que eu pegasse, então às vezes eu me metia lá na hora do recreio para sorrateiramente subtrair um exemplar, depois eu devolvia, não roubava, mas eu pegava coisas que eu não podia ler, tipo Rubem Fonseca. Como queria ler livros que não existiam, passou a escrever as suas próprias histórias. Eu acho que o que mais me formou como escritor foi o fato de ser um alienígena, tanto dentro do colégio quanto dentro da faculdade de economia, né? Cuenca estreou como romancista com o livro Corpo Presente, lançado em 2003. Talvez se eu tivesse estudado letras, eu já teria uma visão um pouco menos ingênua do processo. E eu não sei se eu teria escrito o livro do jeito que eu escrevi. O segundo romance do autor foi O Dia Mastroianni, de 2007. A mais nova obra dele é uma história de amor conturbada que se passa na cidade de Tóquio. Chamada O Único Final Feliz para uma História de Amor, é um acidente. O livro é resultado dos projetos Amores Expressos, que levou 16 autores brasileiros para diferentes cidades do mundo para que escrevessem um romance. Então acho fundamental para a educação das pessoas que elas consumam arte e que a arte não seja vista na escola como uma matéria, e sim como o que é uma coisa lúdica, divertida, fascinante, apaixonante e não uma chatice, né? Senhoras e senhores da Escola Técnica Estadual República, uma salva de palmas para João Paulo Cuenca. Eu vou ficar aqui sozinho, é isso? Você vai ficar aí sozinho. É de castigo, Cuenca. É de castigo, a gente tem até o chapéuzinho lá com as orelhinhas. Né? Então a gente vai começar com uma primeira pergunta aqui da galera. Quem tá com o microfone, quem gostaria de fazer uma primeira pergunta? Eu queria saber qual era a sua média escolar, assim, pra saber se eu tô bem ou mal, pra saber se eu posso ser escritor um dia, sei lá. Olha, eu acho que não tem muito a ver com média escolar, não. Por exemplo, sou formado em economia pela UFRJ, demorou 8 anos para eu conseguir meu diploma, porque eu era péssimo aluno, entendeu? E às vezes tem coisas que você desenvolve, principalmente no campo das artes, né? É um pouco a margem, né, do que você aprende dentro da instituição oficial da escola, até do ensino de literatura dentro da escola, né? Às vezes você tem que fazer, contradizendo o que te ensinam,
Então, nesse sentido, eu não sei se dá para você colocar numa equação, um bom aluno seria um bom escritor, ou um aluno medíocre seria um escritor... Às vezes não, às vezes o cara que é um caos, é uma tragédia na escola, vai ser um grande poeta, entendeu? Então não preciso perder minha esperança não, né? Pode continuar que... O que eu recomendo, assim, se você quer se aprofundar nesse tema, é que você leia o máximo, né? Eu vi que alguns dos seus trabalhos você fez no exterior. É mais fácil escrever e o livro virar sucesso aqui ou lá fora? É mais fácil lá fora, porque lá fora tem mais sucessos, né? E aqui um escritor de literatura contemporânea vende, sei lá, 3 mil livros. Mas eu não acho que é por isso que você vai escrever um livro. Para mim surgiu assim, eu sempre gostei de ler e eu queria ler uma história que não existia. Pelo menos eu não sabia que existia. Então eu fui lá escrever essa história. Para contar para mim. Depois que Maravilha publicou o livro publicado, comecei a contar para os outros também, né? Mas não foi para publicar o livro que eu comecei a escrever. A remuneração desse trabalho, para mim, é diferente, é de outra ordem. É de chegar uma pessoa... Cara, o seu livro fez isso com a minha vida, ou eu me identifiquei naquele momento. E isso vale muito mais do que, sei lá, eu escrever um sucesso comercial. Talvez, aí é um outro caminho, né? Você pode tentar fazer o Harry Potter brasileiro, mas não é muito a minha onda, né? Talvez se eu soubesse fazer isso, até escreveria com pseudônimo e ficar rico, né? O que eu acho interessante é pensar, fazer um exercício. Quando você entra numa livraria, 80% dos livros que estão contidos dentro daquela livraria não são exatamente livros que têm literatura dentro. São livros que se prestam a alguma utilidade. Por exemplo, que ensinam você a se relacionar com os outros, a emagrecer. São livros úteis que te oferecem respostas para as suas questões práticas do dia a dia, né? Quando, na verdade, a literatura, na minha concepção de literatura, ela te faz perguntas. Os bons livros, os meus grandes livros, o que eu tento fazer é perguntar, é atirar a pergunta para o leitor. E eles te devolvem isso? Eles te respondem? Com outras perguntas. E esse jogo de perguntas é que ajuda a iluminar as questões de estar vivo, as questões humanas, as questões relacionadas ao afeto, ao amor, à morte. Quer dizer, é outra coisa muito mais sutil e menos objetiva. Num primeiro momento, a literatura, como toda forma de arte, ela é inútil. Ela não tem uma utilidade óbvia. A utilidade dela, que é muito mais poderosa, vem no segundo momento. Quando ela te instrumentaliza, quando ela te dá novas perguntas. As perguntas abrem caminho, o mundo fica maior, né? A pergunta que não quer calar é se você acredita na educação de qualidade, se você acha que você teve uma educação de qualidade na tua época de adolescência, estudante e tudo mais. Eu acho que eu tive uma educação de qualidade, sim. E, obviamente, acredito na educação como meio de salvar o mundo, o planeta, né? Acho que os professores são fundamentais, porque são faróis que puxam vidas, entendeu? E fazem isso por vocação, por amor ao que fazem. Então, isso tem que ser valorizado muito mais do que é. Isso dito, eu acho que o ensino de literatura é uma coisa que tem que ser discutida, porque não pode ser dado como simplesmente uma matéria. Às vezes, muito antes de dar o texto, as pessoas cospem um arsenal teórico sobre o autor que afasta, né? Porque é um discurso que, em vez de aproximar o leitor do livro, afasta o leitor do livro, né? Mas aí tem o problema do vestibular, aí tem o problema da prova que dá a literatura. Quer dizer, mas eu acho que sim, tem saídas para transformar, na verdade não é transformar, para mostrar a literatura como o lúdico que ela é, né? Porque ela é muito divertida, esse é que é o negócio. Não quero cair naquela pergunta óbvia de qual é o teu processo de criação, porque isso é uma coisa absolutamente individual, né? Mas eu queria saber qual é a tua história de leitor. Acho que o primeiro livro assim, que eu me lembro de eu ter lido é A Ilha do Tesouro, do Stevenson, que eu adoro. Também, até hoje. Eu acho maravilhoso, até hoje, né? Até hoje, não tem como. Eu lembro que um livro que eu li pela escola que também me marcou foi Dom Casmurro, que depois eu comecei a ler o Machado através do Dom Casmurro, né? Que é maravilhoso, e é muito engraçado isso, porque o Machado, ele é muito mais divertido e instigante e contemporâneo nosso do que a maioria dos professores de literatura faz crer. Eles criam um discurso enorme na frente do Machado, né? Mas é só dar o Machado. Mas eu estava contando para ele, eu estudei no colégio de freiras e tinha uma biblioteca no colégio. E eu ia lá pegar livros clandestinamente, porque a freira não queria que eu pegasse alguns livros, por exemplo, o Ben Fonseca.
Mas as freiras, você vê, eram freiras, aquela freira com aquela roupa de freira, né, com hábito. Elas tinham todos os livros do Rubem Fonseca. Quando saiu o livro do Rubem Fonseca, tava lá, cara. Na semana elas compravam e deixavam lá. Mas elas não queriam que eu lesse. Mas eu acho que partiu um pouco também do fato dos livros serem proibidos, entendeu? Isso é uma coisa muito doida. Eu não sei nem se eu devia estar falando isso aqui. Mas essa coisa do livro ser proibido, de ninguém estar lá, era uma coisa exclusiva minha. Estavam todos os coleguinhas felizes lá, jogando bola, com as namoradinhas. Eu que sabia jogar bola e tomava só fora naquela época, ficava ali isolado naquela... E era uma coisa subversiva. Eu era muito diferente dos meus colegas porque eu estava com um livro na mão. Mas foi fundamental o fato de eu escolher, em algum ponto, eu escolhi o que eu queria ler. Porque às vezes eles só leem o que o professor manda ou o que a mídia manda, né? Então, ou ele lê Moreninha ou ele lê Eclipse. E na verdade, vocês estão lendo, se vocês leem o que está no currículo da escola e Eclipse, vocês não estão lendo o que vocês querem ler. Vocês estão lendo o que estão mandando vocês lerem. Essa que é a informação subversiva que eu estou passando para vocês. Você estava falando dos seus traumas de adolescência, né? Que os amigos jogavam bola, namoradinha, você ficava ali quietinho, num canto, isolado, tadinho. Não exatamente quietinho. Pô, Cunha, fala pra gente, quais foram os seus... Traumas de adolescência? Os traumas da adolescência. Umzinho só. Não, na verdade, no meu caso, acho que qualquer escritor, o ato de escrever surge em resposta a leituras, em resposta a coisas que acontecem, né? Eu estudava num colégio, que era um colégio muito playboy. Então eu não tinha tanta grana quanto a média do colégio, então eu não ia pra Disneylândia, entendeu? De certa maneira, ali dentro daquele microcosmo do colégio, eu me situava como um loser completo. Além do que, era um colégio de freira, religioso, que te jogava aquela fantasmagoria medieval da igreja, tinha aula de religião. Isso me criou uma casca, um certo sentido de isolamento, e eu ficava o tempo todo contando histórias para mim, para tentar me distrair um pouco disso, para tentar gerar sentido nessa experiência. Eu escrevi umas coisas idiotas, fazia uns desenhos e tal. Eu sempre estava tentando fugir daquela realidade, né? E de alguma maneira eu consegui ser uma pessoa funcional através disso. Acho que se eu não tivesse escrito os livros que eu escrevi, as coisas que eu escrevi, eu seria completamente funcional, nem sei se eu estaria vivo. Se você fizesse tudo diferente, se você se arriscasse mais, se você jogasse bola, você talvez estaria aqui? É a melhor pergunta que a gente fizer. De alguma maneira, eu acho que escrever é fazer tudo isso ao mesmo tempo sem sair do lugar, né? É como se você pudesse viver todas as possibilidades, porque você vive através do que você está escrevendo. Mas eu acho que por causa do caminho que eu tomei, hoje em dia eu faço muito mais isso do que as pessoas que faziam quando eu era adolescente. De alguma maneira, minha adolescência é tardia. Porque eu encontro esses caras, hoje em dia eles estão vivendo uma vida meio burocrática, e eu estou assim, viajando pelo mundo, volto e tal. Quer dizer, é como se fosse o inverso. Isso não é muito saudável. Ao mesmo tempo que é muito rico de experiências que eu posso transformar em literatura. Mas a sua pergunta desconcertante, ela só tem uma resposta. Eu acho que não. Provavelmente teria tido uma vida muito mais saudável. Eu não gostaria que, por exemplo, um filho meu escrevesse, sabe? Eu não acho que exista ato mais artificial do que sentar e escrever um livro. Eu demoro 3 anos para escrever um livro pequeno, sabe? Porque eu fico reescrevendo, relendo. E na verdade só acaba o livro porque ele foi publicado. Porque senão, às vezes eu pego para ler e eu fico mudando. Não é tão divertido, né? É muito mais divertido viver, jogar bola, pegar as menininhas e tal. Na verdade, eu prefiro que o meu filho seja um surfista, um cara que rema. Então, você trocaria tudo que você teve? Trocaria. Mas olha só. Não sei, porque existe uma compensação também. Tudo que eu não tive, eu tive de outra maneira depois, entendeu? Então, se eu tivesse tido no início, é porque realmente... Eu não tinha que estar falando isso na televisão, né? Então, antes tarde do que mais tarde. Exatamente, antes tarde do que mais tarde. De alguma maneira, eu consegui uma saída saudável para uma história triste, para uma neurose. Por isso que eu falei aquela hora, no meu caso não foi uma questão de escolha. Eu vou escrever, não, eu precisava escrever, porque senão não dava. Eu precisava daquilo para andar, né? Deu mais ou menos certo, né? Vamos ver.
Obrigada. Obrigado a você. Essa foi a melhor pergunta que já me fizeram. É porque isso fala muito sobre a escritura, o ato de escrever. Né? Às vezes você chega um professor, um mestre, um doutor em literatura e faz perguntas e tal, tentando cavucar a tua obra. Aí você me faz uma pergunta dessas, essa minha resposta fala muito mais sobre muitas coisas, o ato de escrever, a literatura em si, né? Do que, entendeu? Então, obrigado. Você falou que você fez economia e os seus pais. Como é que eles reagiram quando você escolheu a literatura? Com pânico. Na verdade, assim, eu comecei publicando contos numa revista de literatura chamada Ficções. E a partir dele surgiu um convite para publicar um romance já para uma grande editora. Foi muito rápido. Mas eu não abandonei. Eu nessa época trabalhava como economista. E o que aconteceu foi que eu fui demitido. Porque eu era péssimo, óbvio, né? Quer dizer, em 6 meses a minha vida deu uma virada completa, né, de direção. Mas eles ficaram em pânico, imagina. Tinham tudo planejado para o filho ser um economista, quer ganhar algum dinheiro na vida, ter uma carteira assinada, com plano de saúde, e FGTS, e nada disso aconteceu. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para João Paulo Cuenca. Já posso botar o chapéu? A crônica é certamente um dos gêneros literários mais populares e queridos da recente literatura brasileira. Muitos dos grandes romancistas, contistas, poetas e dramaturgos escrevem crônicas na imprensa. De texto coloquial e acessível, na maioria das vezes humorístico, a crônica rapidamente estabeleceu uma comunicação direta com o público leitor de jornais. Entre os mais populares cronistas brasileiros estão nomes como Milor Fernandes, Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo e Nelson Rodrigues. Milor Fernandes foi um dos fundadores do jornal semanário de humor O Pasquim. A crônica é o lugar em que jornalismo e literatura se misturam. O Caminhos da Escola vai pegar a estrada para o Espírito Santo. E você vai conhecer um gibi diferente e divertido. Daqui a pouco, a etapa final do desafio Matemática em Quadrinhos. Hoje é dia da terceira e última etapa do desafio da Matemática em Quadrinhos aqui na Escola Estadual do Ensino Médio Irmã Maria Horta. É dia de final, é hora de transformar matemática em arte. O clima tá bem tenso por aqui. Natália, fala pra mim, seu grupo ainda não chegou? Não chegou, as meninas não tiveram compromisso de ter chegado no horário e eu já tô muito chateada com isso. Não sei o que eu vou fazer. Não sabe o que você vai fazer. Depois que vocês estudaram o livro O Homem que Calculava, adaptaram um conto, produziram um storyboard, estudaram bastante de matemática, hoje é dia de vocês montarem, produzirem e finalizarem as histórias em quadrinhos. No final do dia, o cliente do desafio, que é o professor de matemática Jean-Pierre, ele vai analisar os trabalhos de vocês e vai dar o resultado final. Só lembrando a pontuação de vocês, são 17 pontos para a galera do Anaconda e 15 pontos e meio para o pessoal do Caricaturas, beleza? Galera, hoje é dia de final, quero ver alegria, quero ver motivação. Boa sorte para os dois grupos, viu? Que vence o melhor. Meu nome é Tainara, sou do 2º ano e tenho 16 anos. O que eu mais gosto de fazer é ler. O melhor livro que eu li foi 5 Minutos de José de Alencar. Meu nome é Tereza, eu tenho 16 anos e estou no 2º ano. O que eu mais gosto de fazer é não ficar parado ou dormir. Vai ficar complicado, né? Não sabe qual é a última... Ontem eu conversei, hoje eu conversei, poxa, vamos, já que é o último dia a gente tá tanta dificuldade, vamos se unir, vamos fazer uma coisa certa. Isso. Agora ele chega e fica reclamando. Eu não tenho paciência com criança. Aqui, no caso, você faz uma parede, sabe aquela parede, a parede, marcação de parede assim,
marcação de parede e tenta fazer uns quadros pequenininhos. Eu tenho ideia. Não, faz uma janela. Deixa eu explicar, deixa eu terminar. Gente, calma. Peraí, deixa eu falar, depois você fala. Aí, vamos ver, faz uma parede, uns quadros, uma janela, pra poder dar uma escrivaninha, pra poder dar um cenário atrás, saca? Se você não descer as paredes, dá a ideia de uma cadeira voando. A gente tem que parar de falar em desce detalhe. parede e dá a ideia que tem uma televisão voando junto com o Rex Não, é só apaga. Olha aqui, vamos falar baixo. Apaga isso aqui e pronto, não precisa ficar discutindo. Gente, a gente tem tanta coisa pra fazer, a gente vai parar da parede. A gente tem que agilizar pra dar tempo da pintura. Não! Chega aqui, por favor. Pois não. Olha aqui, vem cá, chega bem perto. Se a gente chegar numa coisa, a gente pode tirar uma escola. Agora a gente senta com eles e fala, ou vocês ajudam, ou a gente tira vocês. Eu falo, quer que eu fale agora? Não, Eu já tô não precisa estressada. ser ignorante. Não, eu não sou ignorante, tô falando assim, pô, eu cheguei aqui e falei, gente, Então, pô, ontem então, a gente fala pra Lésia deixa eu também, repetir. Porque o Jean e o Augusto ficaram o tempo todo batendo no vidro que separa as duas salas e falando que o desenho deles estava muito bonito, muito perfeito e que o nosso estava horroroso e que íamos perder. E a gente resolveu fazer uma votação, nada mais que justo, e assim a gente resolveu tirá-los e ficou muito bem depois, porque o trabalho encaminhou, ninguém estava brincando, todo mundo sério, focado no trabalho, isso foi importante. Então, não tem como colocar uma parada aqui, tipo assim, história baseada no livro de Malvatarran, o problema dos 50 dinares, entendeu? Não tem uma borracha melhor não, esses borrachas que é muito ruim. A equipe Anaconda já está bem avançada aqui no desenvolvimento e finalização, né, dos quadrinhos. Ryan, tá dando muito trabalho, cara? Nem achei que ia dar tanto assim, mas tá dando certo. Eu só tô tendo que desenhar, todo mundo tá fazendo alguma coisa, pintando, passando a caneta, fazendo balão lá. E a líder do dia, como é que tá se sentindo, líder? Tô me sentindo muito feliz, porque nós estamos conseguindo manter um grande equilíbrio, né? Cada um fazendo a sua parte e tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um melhor. Tem uma coisa interessante, professora, que é o seguinte, você já viu algum clima de pressão, de tensão, numa entrega de trabalho assim na escola? Nossa, na escola. Na escola vai alguém. Eles vão deixando, né? Chega no finalzinho, alguém faz tudo e bota o nome. Marca o trabalho um mês antes, ou mais. E aí no dia eles fazem isso na aula de outro professor. Então é outro professor que vê essa tensão. Ou então copia rapidinho da internet, copia rapidinho do outro aluno. Mas isso é uma característica normal. Mas dá pra perceber quando o aluno copia? Dá pra perceber, que ele não tem domínio do conteúdo, ele não consegue falar mais do que 2 frases do trabalho. Dá pra perceber quando ele copia. Quando acontece um trabalho de equipe, realmente como está acontecendo aqui, você pode perguntar qualquer coisa do processo. Ela sabe do processo dele, ele sabe do processo dele. Todo mundo, apesar de não fazer, cada um ter sua função, todo mundo sabe a etapa do que o outro está fazendo. O Felipe, ele ajudou muita gente, ele sempre assim, quando estávamos meio perdidos, que a gente estava assim, meio avoado, não prestando muita atenção, gente, vamos concentrar, entendeu? E isso ajudou bastante. A professora deu responsabilidade pra gente. Só que eu acho que qualquer coisa que a gente faça, ninguém aprende nada sozinho. Tem que ter um instrutor. E nesse momento a gente não tinha um instrutor. Era a gente e acabou. Galera, temos que agilizar essa pintura, hein? Chegamos na reta final do desafio da matemática em quadrinhos. Lembrando, a gente vai tirar um par ou ímpar aqui entre a Tereza e a Tainara para ver qual dos grupos vai começar apresentando. De um lado par, do outro ímpar, 1, 2, 3, valendo. Quem vai começar, Tainara? Eles podem começar. Lembrando que o grupo Caricaturas teve, na verdade, uma discussãozinha dentro do grupo, e saiu o Jean e o Augusto, ficou o Jorge Michael e o Adevair para ajudar aqui a galera do Caricaturas. Tereza, quando você quiser, pode começar. A nossa história é a adaptação do conto Os 35 Camelos, do livro de Malvatarran, O Homem que Calculava. Nos 35 camelos, o pai deixou de herança 35 camelos para 3 filhos. Só que eles estavam com problemas em dividir, né? E na nossa história, no caso, a gente passou para a realidade, que são as enchentes que estão acontecendo
lá no Nordeste, colocamos no estado do Maranhão. Um senhor, dono de uma empresa, chama 3 representantes de ONGs de comunidades diferentes para falar que ele tem 35 cestas básicas para dividir. Só que um quer mais que o outro, ninguém vê a necessidade de cada um. Um fala, eu tive mais prejuízo, eu quero mais. Então ele fala assim, não, iremos resolver de acordo com a necessidade usando a matemática. Então ele começa a solucionar o problema. A comunidade da Penha receberá a metade, pois foi mais atingida. A comunidade Paz e Amor ficará com 1/9, pois já foi ajudada. A comunidade Pitanga receberá 1/3, pois os danos foram menores. E no caso da nossa história, a gente colocou o doador como já o calculista. Mesmo ele sendo calculista, ele não percebeu o erro dele, ele colocou 35. Só que aí, continuando a história, uma pessoa da ONG, que seria a ONG da Pitanga, ela fala, mas como? Não vai dar exato. Ele revê o erro dele e fala que então assim, dessa forma, a comunidade Paz e Amor, que recebeu 1/9, ficará com 4 cestas. Já a comunidade da Penha, que recebeu metade, recebeu 18 cestas. E a comunidade da Pitanga, que ficaria com 1/3, recebeu 12 cestas. Aí ele pergunta, mas como vai sobrar 2 cestas? Aí ele fala, não, aí eu doarei para uma creche. Aí eles comemoram. Nós fizemos uma capa, como o tema abrange solidariedade, que é uma pessoa doando e tudo mais, e foi utilizado na matemática para solucionar e fazer de uma forma solidária um ato, colocamos o tema como matemática solidária. E para usar mais a matemática, o que usamos? Amor mais comunidade igual a cidadania, que seria um ajudando o outro. Coração, amor... Mas Brasil ou comunidade é igual a cidadania, que seria um ajudando o outro. Agora a gente vai passar para o grupo Anaconda. Quem vai apresentar é a Tainara. Quando você quiser, tá? E fica à vontade. Bem, a nossa história foi baseada no conto dos 50 dinares, do livro de Malbatarran, O Homem que Calculava. A nossa história fala de um homem, de um comerciante, que estava com uma dúvida de um recebimento, de uma conta que ele havia feito com 2 amigos. Aí a nossa história, trazendo para a realidade, ela se passa numa escola com um menino, né, que o nome dele é Federico. Só que esse menino... Ele tinha uma conta na lanchonete da escola, na qual ele pagava toda sexta-feira. E aí, na quinta-feira, a mãe dele foi lá, deu o dinheiro pra ele, né? Falou, você vai lá, paga amanhã. Só que a namorada dele liga pra ele, fala, poxa, amor, vamos no shopping, né? Assistir um filme, namoradinha, daquele jeito, falou com ele. Vamos, né? Aí foi no shopping, gastou o dinheiro da cantina toda, né? Fazendo as vontades da namorada. Aí no outro dia ele chega na escola, aí a moça da cantina fala, e aí, meu dinheiro, né? A gente combinou de pagar hoje. Aí ele, eu gastei o dinheiro, tem como você me ajudar? Aí a moça da cantina falou assim, não, tudo bem. Já que você não tem dinheiro, você tem que me pagar. A gente divide em parcelas. Aí ele chegou em casa, falou com a mãe dele, tá? Aí a mãe dele deu o dinheiro pra ele. Deu uma bronca nele, claro. Aí todo dia ele ia lá e pagava um pouco, E na quinta-feira, que seria o último dia, né, dele pagar tudo, ele chega pra ela e fala, e aí, tudo certinho? Aí ela olha assim, né, na caderneta dela, da conta dele, e fala, você me pagou, mas tá dando R$60 o seu saldo devedor. Aí esse cara, não, mas eu te paguei tudo. Eu consumi R$50 e tô te pagando R$50, não tinha juros. Aí tinha um professor de matemática lá perto, né, e falou pra ele, olha, desculpa interromper, eu tava ouvindo a conversa de vocês, né, mas eu posso ajudar vocês a resolver isso. Aí foi lá, chamou eles e explicou que o saldo devedor não tem relação alguma com o tanto que você pagou a dívida. Não importa o quanto deu o saldo devedor. Pode dar R$500, R$600, mas o tanto que você pagou é o dinheiro certo, não tem relação alguma. E com essa história a gente também pode ver que a matemática ela tá no nosso dia a dia. Quando a gente está na escola, na mesada dos nossos pais, no supermercado, na nossa família, a matemática nos roda, literalmente, entendeu? A gente não deve se limitar só em aprender aquilo que o professor ensina. Gostei muito, achei interessante. A matemática ela foi diluída de uma forma que parecia que vocês nem iam falar de matemática. E nem tudo a gente vai conseguir enxergar a matemática mesmo. E, até para a faixa etária de vocês, isso é muito importante. Essa coisa da matemática diluída, essa matemática
palatável, acessível, mais doce. Então, muito interessante. Galera, a gente chegou a um aval aqui, o Jean já deu as notas dele, lembrando que os critérios de avaliação eram aplicação do conhecimento de matemática na história. Então a gente teve aqui 2,5 para a galera do Anaconda e 3 para a galera do Caricaturas. Na apresentação, os dois grupos foram muito bem, segundo o Jean, então todo mundo levou 2,5, os dois grupos, tá? Já no critério criatividade, que envolvia roteiro, desenho e tudo mais, a Anaconda tirou 4 e a galera do Caricaturas tirou 3. Somando, o resultado final ficou o seguinte: 8,5 para a galera do Caricaturas e 9 para a galera do Anaconda. Lembrando que vocês tinham 15,5 Caricaturas e 17 Anacondas. Aliás, Anaconda, porque a cobra é uma só que tem várias integrantes dentro dessa cobra. No resultado final, 26-24, uma salva de palmas, Anaconda vence o desafio aqui do Caminhos da Escola. Participar dessa experiência, assim, com desenho é uma das melhores coisas, assim, experiência única, né, porque tem que ter sorte, destino mesmo, né. Eu acho que a lição mesmo que eu tiro é que a união faz a força, né. Pelo menos eu gostei de ter concluído o trabalho, porque foi mais importante, porque teve uma hora que eu pensei em desistir, e eu consegui concluir e foi tudo bem no final. Quem leva o troféu é a escola de vocês, por favor, coloquem onde vocês guardam os troféus, principalmente na cabeça, porque esse conhecimento vai pro resto da vida, galera. Obrigado pela participação. Mais uma vez, uma salva de palmas. Parabéns pra todo mundo. No Brasil, muitos escritores dividem o seu tempo entre a escrita e a sala de aula. Para eles, o ofício de criar histórias anda junto com o de aprender e ensinar sobre o mundo da literatura. Eucanaã Ferraz é um exemplo. Um dos grandes nomes da poesia contemporânea, ele dá aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com 2 publicações sobre Vinícius de Moraes, Eucanaã arriscou seus próprios versos em 5 livros. Já Flávio Carneiro desistiu de ser jogador de futebol para ser escritor. Investiu na sua formação e se tornou também professor. Ele dá aulas no curso de letras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Flávio escreveu um romance policial, O Campeonato, o Infanto Juvenil, A Distância das Coisas e muitos outros livros premiados. Silviano Santiago é outro autor que deixou sua marca nos livros impressos e em sala de aula. Entre muitos livros de qualidade premiados, ele escreveu Em Liberdade. Publicado em 1981, é um diário ficcional de Graciliano Ramos, autor de Memórias do Cárcere, tratando da vida do ex-detento que tinha como grande amigo o cigarro, que acabou causando a sua morte. O programa de hoje contou com a participação super especial do escritor João Paulo Cuenca, que veio conversar com a galera da Escola Técnica Estadual República aqui no Rio de Janeiro. A gente se despede por aqui, mas você pode conferir mais dos nossos programas através do site tvescola.mec.gov.br. Semana que vem a gente se vê aqui em mais um Caminhos da Escola. Até lá!